Olá! Sabe quando nós estamos vivendo um período que a gente acha que Deus não está ouvindo as nossas orações? E a gente nem consegue ver que a ausência de resposta não é a ausência de Deus. Porque Deus, Ele nos responde o tempo todo, a toda hora. Deus nos responde no silêncio. E por que nós não ouvimos as respostas de Deus? Porque nós vivemos mais no barulho, nós estamos o tempo todo no barulho, aquele barulho mental, estamos no barulho da ansiedade, aquela ansiedade de querer tudo para ontem, de fazer tudo do nosso jeito, da nossa forma. Estamos no barulho da preocupação com o futuro do que vai acontecer, preocupação até com o que as pessoas vão pensar da gente, com o que o outro vê na lente deles sobre nós. Até isso a gente gasta energia com isso, e isso nos impede de ver a resposta que Deus tem para nós, mas Ele está nos respondendo o tempo todo. E como que nós conseguimos entender essas respostas de Deus? Como? Inclusive eu já até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Sabe quando você está com aquela angústia, aquele medo de alguma coisa, de fazer alguma coisa, aquela incerteza ou a dúvida entre uma coisa e outra, e que você pede ao Pai, né? Primeiro você pede: Pai, me ajuda, me oriente, me dá discernimento do que fazer. Presta muita atenção no que vier primeiro à sua mente. Você pede e você observa o que vier. O primeiro pensamento que vier à sua mente, essa é a sua resposta. É a sua essência falando com você. Porque Deus, Ele é essência. Só que depois que você pensa aquilo, vem alguma coisa, logo depois, em seguida, vem uma enxurrada de pensamento, que é o seu subconsciente, né? Que começa: mas será? E se? Mas se acontecer isso, se acontecer aquilo? Aí isso aí já é especulação da sua mente. Então, foca muito bem no que vier primeiro à sua mente. O que vier primeiro à sua mente é a consciência, é Deus falando com você. Então, você desenvolve tudo através daquele consciente, do que veio a primeira vez. O restante, não dá muita bola para o restante, porque isso é especulação do subconsciente. Então, essa é uma técnica, não é uma técnica, né? É um jeitinho muito bom da gente sentir e ouvir Deus falar com a gente o tempo todo. Sabe outra coisa que nos afasta? Não é que nos afasta, a outra coisa que nos impede de ouvir o Pai, de ouvir o sussurro de Deus nos dando resposta o tempo todo, é o nosso egoísmo. Na maioria das vezes nós somos sim muito egoístas. Nós queremos tudo no nosso tempo, do nosso jeito. É como se o mundo girasse em torno do nosso umbigo. A gente quer só a confirmação de Deus na resposta que a gente quer. Você já tem a certeza, você quer a confirmação do Pai. E não é assim que as coisas funcionam. Eu sei que cada um constrói a sua própria vida, cada um constrói a sua própria história, a sua própria escolha, com seus próprios recursos. Cada um está na sua batalha, da forma que você escolhe. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Mas às vezes, dentro dessa própria escolha nossa, às vezes a gente dá uma desviada. E é nessa hora que Deus sussurra pra gente. Ele fala que a gente tá trilhando o caminho errado, pra gente voltar. E a gente consegue, e a gente não entende isso. Quem nunca, já aconteceu comigo, se tiver acontecido com vocês também, deixa nos comentários. Eu também quero saber da história de vocês. Quem nunca já ficou com muita raiva por algo que aconteceu ou que não aconteceu, mas que depois de muito tempo, lá no futuro, talvez anos, você olha para trás e pensa: graças a Deus que isso aconteceu. Senão eu não teria isso hoje, senão eu não estava aqui hoje. E aí a gente agradece. Tem pessoas que dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acredito que Deus escreve certo por linha certa. É nós que lemos o bagulho errado. Então esse nosso egoísmo, ele nos atrapalha muito enxergar a clareza que Deus está falando e a gente não consegue ver. A Lucelina,
Lena, que é uma filósofa, vocês devem conhecer a Lúcia Lena, ela fala algo que é muito bacana, que eu gosto muito, em relação a nós querermos as coisas, tudo só para nós, né? O egoísmo que a gente tem, e que às vezes atrapalha essa nossa conexão com o Pai. Ela faz uma analogia de uma pessoa ou um ser humano, que ela tem o poder de ter uma lâmpada mágica nas mãos dela. E ela tem direito a 3 escolhas, a 3 pedidos, né, para realizar na vida dela. E essa pessoa realmente ela faz os 3 pedidos para ela, né? Afinal, a lâmpada é dela. Então ela faz 3 pedidos para a vida dela, pede, sei lá, uma vida financeira mais farta, pede um carro, pede coisas materiais, ou ela pede também, ela pode pedir também mais saúde, ela pede mais saúde, mais tempo de vida, não sei. Mas ela pede 3 coisas para ela. Agora pensa se uma pessoa, um ser humano, ao invés dele pedir 3 coisas para ele peça 3 coisas para o mundo, para a humanidade toda. Afinal, todos estamos inclusos, né, na humanidade. Então, vamos supor, se a pessoa tem a lâmpada, ela pede, eu quero que nunca mais tenha guerra no mundo. Eu quero que todas as doenças do mundo desapareçam, que não tenha mais. Eu quero que todo mundo tenha igualdade social, que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Pronto, mudou o mundo. Ela fez um pedido, 3 pedidos, mas que mudou toda a história de todo mundo, inclusive dela, que está inclusa na humanidade. Só que a gente é tão egoísta que a gente não pensa sobre isso. Eu também tenho um vídeo aqui no canal sobre essa conexão que a gente precisa ter com o Pai. Por quê? Porque nós estamos todos conectados, nós somos a mesma essência. Então tudo que eu quiser de bom para mim, eu preciso querer para o outro também. Porque é como se... Eu fiz um vídeo sobre isso, que é como se fosse um Wi-Fi, né? Deus está aqui e aqui tem um cordão, né? E a gente estamos todos nesse cordão conectado com o Pai. E não tem como a gente desvincular desse cordão. Então tudo que eu querer para mim e para o outro vai voltar para mim. Então se essa pessoa da lâmpada pede para todo mundo, o mundo está todo resolvido, né? Mas só que a gente sempre é egoísta e pensa só na gente. E uma outra forma também de conectar com o Pai, gente, acho que todo mundo já sabe, é a natureza. É estar próximo da natureza. Isso nos conecta de uma forma incrível. Olha, é como se na natureza, é como se você não tivesse nem no Wi-Fi, você tivesse conexão direta, sabe? Fazendo uma analogia. Então, que seja, sei lá, uma caminhada no parque uma vez na semana, que consiga um lugarzinho verde, sabe? Eu tenho o privilégio, né? Eu tive o privilégio de escolher onde morar, então eu moro em Floripa. Aqui é mar e montanha, então eu tenho muita natureza, todo dia eu dou um passeiozinho na praia, e é verdade, gente, chegou lá, é uma conexão direta, parece que você está conectado direto com o Pai, sabe? A energia é diferente, tudo é diferente. Então é isso, não esqueça do que eu falei, do primeiro pensamento que vier à sua mente quando você estiver em dúvida com algo. Trilha esse primeiro pensamento, tá bom? Bom, e por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí pra mim, tá? E até o próximo vídeo. Beijo!